Boa tarde. Hoje é dia 8 de dezembro de 2016. Estou no meu 125º dia de greve de fome e peso 48 quilos e 300 gramas. O meu IMC é 17,95. Hoje eu vou falar sobre o esquema de corrupção. Como é um esquema de corrupção? Como funciona? Eu fiz aqui um esquema de fácil entendimento. Aqui está o esquema da corrupção. A corrupção, ela está baseada em 3 pilares. A figura central, aqui, o presidente, que detém o dinheiro, que ele utiliza conforme os seus interesses. Temos aqui a Câmara e o Senado, que dão a proteção política através de acordos, coligações, costurando aqueles acordos que eles fazem. E tudo isso é feito, todos esses acordos aqui, são feitos, todo mundo sabe, através do dinheiro que vem daqui. Ele detém o dinheiro. Então, os acordos são feitos através do dinheiro que vem daqui. Ele libera o dinheiro e esse aqui faz o acordo. Proteção política, para que esses aqui não prejudiquem o presidente. E também tem o terceiro pilar, que é, por sinal, o mais importante, que é esse aqui. O Supremo Tribunal Federal. Este é o terceiro pilar da corrupção, que dá a proteção jurídica. Então, a corrupção, ela está sobre 3 pilares. A figura central, o presidente, a Câmara de Deputados Federais e o Senado Federal, que dá o apoio político ao presidente através daqueles acordos, aquelas negociatas, e o Supremo Tribunal, que dá o apoio, a proteção jurídica. Por exemplo, ontem foi o julgamento do Renan Calheiros, um dos maiores bandidos do Brasil. Bandido do colarinho branco, mas é bandido. Bandido é bandido, não importa se é traficante, se é bandido da favela ou se é bandido político. Bandido é bandido. E o Renan Calheiros, o Brasil todo sabe que é um dos maiores bandidos do Brasil. Ele tem 12 inquéritos. Bom, ontem foi o julgamento dele e o Supremo Tribunal Federal deu proteção jurídica ao Renan Calheiros. Ele só conseguiu se livrar disso e continuar senador. Mais que isso, continuar presidente do Senado por causa da proteção jurídica que ele recebeu aqui do Supremo Tribunal Federal. O Brasil todo ontem viu isso, porque foi descarado o que fizeram. Eles não disfarçaram. Pois bem. Então agora todo mundo sabe como é o esquema de corrupção. Como é um esquema de corrupção? É muito fácil. A corrupção se baseia em 3 pilares. Figura central que detém o dinheiro. O segundo pilar dá a proteção política, através de acordos políticos. Esses acordos são feitos com o dinheiro que vem da figura central. Libera o dinheiro para fazer os acordos políticos, para que ninguém processe ninguém, essas coisas todas.
O terceiro pilar é a proteção jurídica, que no caso lá de Brasília vem do Supremo Tribunal Federal. Isso significa que, se um desses, presidente, senador, deputado, for processado, e se chegar no Supremo Tribunal Federal, esse processo ele é arquivado. E se não for possível arquivar, então vai a julgamento e então eles pedem o pedido de vista, que é para analisar, depois devolver em 20 dias e concluir o julgamento. Só que eles não devolvem os autos do processo. Fica lá arquivado, como pedido de vista. Então é dessa forma que o Supremo Tribunal Federal dá a proteção jurídica aos políticos. E, em último caso, como foi o caso do Renan Calheiros, que não pôde arquivar, não tinha como pedir novamente vista, né, como foi feito o outro que deu aquele escândalo, né, o povo ficou revoltado, então fizeram o julgamento, mas descaradamente permitiram que um dos maiores ladrões do Brasil, corrupto, um dos políticos mais corruptos, permanecesse no seu cargo de senador e na presidência do Senado. Isso foi feito assim, descaradamente. Foi bom isso ter acontecido, porque agora, quem tinha dúvidas sobre o envolvimento do Supremo Tribunal Federal, agora não tem mais dúvida nenhuma mais. Porque eu, por exemplo, achava que talvez 2 ou 3 ministros fosse corrupto. O Dias Toffoli, né? Eu achava que tinha 2 ou 3 ali que era realmente corrupto. Mas que talvez os outros não. Mas ontem foram 6 votos a favor do bandido. De um dos políticos mais corruptos do Brasil. 6. Um não quis votar e 2 não compareceram, não estavam lá. E nós sabemos agora o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram a favor do Renan Calheiros, para que ele continuasse como senador e presidente do Senado. Apesar do Renan Calheiros ser um dos políticos mais corruptos do Brasil. Um dos ladrões, bandido de colarinho branco. Um dos piores ladrões, bandido de colarinho branco do Brasil. É ele. Não é o pior, mas é um dos. Bom, então foi bom o que aconteceu ontem, porque quem tinha dúvidas, assim como eu, não tem mais nenhuma dúvida. Eu não acredito mais no Supremo Tribunal Federal. Na ministra Carmen Lúcia, eu até estava assim achando que ela tinha uma figura séria, mas o que eu vi, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela fala uma coisa e faz outra. As atitudes dela não condiz com o que ela fala. Ou seja, é uma pessoa falsa. Ela é dissimulada. A ministra Carmen Lúcia é dissimulada. Não se pode acreditar no que ela fala. Bom, por que a corrupção no Brasil, embora haja o combate, ainda não conseguiram acabar com a corrupção? Eu vou explicar por quê. Até hoje, a corrupção tem sido combatida neste pilar e neste pilar. Ou seja, o presidente é corrupto, tira o presidente através do impeachment e bota outro presidente. Não adianta, porque o outro também é corrupto. Você tira um corrupto, vem outro corrupto. O senador é corrupto, tira o senador, prende o senador, processa o senador. Não adianta, vem outro senador, também corrupto. O deputado federal é corrupto, tira o deputado, processa, prende o deputado. Não adianta, porque vem outros deputados também corruptos. Então, qual é a forma de se combater a corrupção? Se a corrupção está
baseada em 3 pilares, esses 2 pilares só conseguem se manter no poder porque tem a proteção jurídica, eles arquivam os processos. Então, para se combater a corrupção de forma eficaz, tem que combater este pilar. É aqui que tem que se combater, porque uma vez que tirar a proteção jurídica desses outros 2, eles caem. Vamos supor, isso aqui são 3 perninhas. Uma vez que quebrar essa perninha, essas 2 outras perninhas caem automaticamente, porque eles não vão conseguir se manter no esquema de corrupção sem o apoio jurídico. Não se mantém, eles caem. Então, a forma correta de se combater a corrupção de forma eficiente, eu diria até erradicar a corrupção, eu diria isso, seria combater aqui os ministros do Supremo Tribunal Federal corruptos, ou seja, quebrar esse pilar, digamos, uma perninha, quebrar essa perninha para que essas outras 2 desabam. É essa a forma correta. Até hoje, ninguém combateu esses aqui. E eu vou mostrar mais para vocês. Este esquema aqui, olha, é o presidente, o Supremo Tribunal e o Senado e a Câmara, né? Vocês podem ver, olha lá. Eu vou mostrar que o esquema de corrupção é igual em todo o Brasil. Não importa se Brasília, não importa se nos estados. Fiz uma outra plaquinha, olha só, tem 2, tá vendo? Essa aqui é do presidente. Essa aqui é a corrupção estadual. A corrupção baseia em 3 pilares. Figura central nos estados, o governador, quem detém o dinheiro. O governador, ele recebe o apoio político aqui na Assembleia Legislativa, que é quem faz os acordos políticos para impedir processos, essas coisas. Os acordos políticos são feitos aqui. E o dinheiro para se fazer o acordo político vem daqui, da figura central. Ele detém o dinheiro. Então ele libera dinheiro, passa para cá, faz os acordos políticos, aquelas costuras. Todo mundo sabe que esses acordos são feitos à base de dinheiro. Então, esse libera o dinheiro e aqui o presidente da Assembleia Legislativa, no caso do Rio de Janeiro, é o Jorge Pisciani, faz os acordos. E a proteção jurídica para que ninguém seja processado vem daqui, da Procuradoria-Geral de Justiça. No caso do Rio de Janeiro, é o Procurador-Geral Marfan Vieira. Isso significa que, se alguém processar a figura central, que é o governador, ou o presidente da Assembleia, o Pisciani, ou algum deputado, aqui o Procurador-Geral da Justiça, no caso do Rio de Janeiro, Marfan Vieira, ele arquiva os processos. Aqui simplesmente é arquivado. Então, pode processar à vontade. O procurador arquiva. Assim, ele dá proteção política aos políticos corruptos. Então, é o mesmo esquema, estadual e federal. Olha aqui. A corrupção, ela se baseia em 3 pilares. Até hoje, se combate a figura central e a proteção política. Ou seja, o presidente, no caso federal, os senadores e os deputados federais. Mas ninguém combate a proteção jurídica, que é a principal. O pilar principal da corrupção é a proteção jurídica. Porque sem a proteção jurídica, esses 2 pilares não se sustentam, eles desabam automaticamente. Ontem, por exemplo, o Brasil todo viu. Se o Renan Calheiros não tivesse recebido proteção política, jurídica, do Supremo Tribunal Federal,
ele não teria saído ileso. Ele não seria nem senador mais. Ele só é senador, ele só continua senador, ele só continua presidente do Senado porque ele recebeu a proteção jurídica dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, para se erradicar, eu digo erradicar sim, erradicar a corrupção, basta quebrar esse pilar. Quebra aqui. Combate esse pessoal aqui. É esse pessoal que tem que ser combatido. Quando esse pilar quebrar, os outros dois desabam. Porque os outros dois não se sustentam sem esse aqui. Amanhã eu vou falar como se pode combater os ministros, a corrupção dentro do Supremo Tribunal Federal. Desejo a todos uma boa tarde.